Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai falar aí de um assunto da cinemática, um assunto aí bastante importante, assunto aí praticamente que cai em todas as provas que você puder imaginar, que é o conceito de velocidade escalar média. Eu até diria que provavelmente foi a primeira coisa de física que você aprendeu na sua vida, né? Calcular a velocidade escalar média. Então, qual é a ideia aqui, gente? Você tem aqui uma trajetória orientada, certo? Se você não lembra muito bem aí o conceito de trajetória, a gente tem aí outras aulas que falam sobre esse assunto. E aí o que acontece? Você tem aqui, ó, a origem da sua trajetória, que é o zero, tá certo? S0 é a posição inicial, é aonde o corpo está quando você começa a contar o tempo, que no caso é no instante inicial t0. E imagina que o corpo foi, por exemplo, até uma posição final S, no instante final t. Bom, a gente define velocidade escalar média como sendo simplesmente ΔS por ΔT. Ou seja, você vai pegar o deslocamento escalar entre os dois pontos. Como que eu calculo isso daí? Eu faço a posição final menos a posição inicial, tá? Ou espaço final menos espaço inicial, dividido pelo ΔT. O que é o ΔT? É a diferença entre o instante final e o instante inicial. Então, velocidade escalar média, ΔS sobre ΔT. Falar um pouquinho agora sobre as unidades. No sistema internacional, que é o que a gente normalmente usa para colocar os valores, né? O ΔS é medido em metros. O ΔT é medido em segundos. Toda equação da física, o que tem de um lado tem igual do outro, portanto, a unidade de velocidade média é metro por segundo, isso no sistema internacional. E para encerrar, pessoal, esse assunto de agora, eu queria mostrar para vocês uma conversão que é bastante útil também para resolver aí vários exercícios, que é essa daqui, ó. Uma outra unidade que a gente usa bastante é o quilômetro por hora. Só que quilômetro por hora não é a unidade oficial aí do sistema internacional. Então, ó, como que você converte quilômetro por hora para metro por segundo? Então eu peguei aqui, ó, 1 quilômetro por hora. Como é que eu vou transformar para metro por segundo? Gente, 1 quilômetro são 1000 metros. O prefixo quilo é 1000. Então, 1 quilômetro, 1000 metros. 1 quilômetro por hora é 1 quilômetro por 1 hora. 1 hora, gente, tem 60 minutos. 1 minuto tem 60 segundos. Então, o que acontece? Multiplica 60 por 60, 1 hora você vai ter 3.600 segundos, tá? Então ficou 1000 metros dividido por 3.600 segundos. Se a gente fizer essa conta aqui, ó, 1000 dividido por 3.600, você vai encontrar 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Portanto, 1 km por hora é 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Resumindo aqui, pessoal, a história. Para você converter de quilômetro por hora para metro por segundo, o que você vai fazer? Você vai dividir por 3,6, tá? E se você quiser passar de metro por segundo para quilômetro por hora, aí você faz a conta inversa, você multiplica por 3,6. Vou dar 2 exemplos aqui rápidos. 10 metros por segundo, como que eu passo para quilômetro por hora? Eu multiplico por 3,6, então 10 vezes 3,6 vai dar o quê? 36 km por hora, tá certo? Um outro exemplo agora o contrário, 72 km por hora para passar para metro por segundo. De quilômetro por hora para metro por segundo você divide por 3,6, então 72 dividido por 3,6 você vai ter 20 metros por segundo. E pessoal, é importante você saber que a velocidade média, apesar de ser uma coisa que se pede bastante para calcular em exercício, em prova, caramba, se a gente parar para pensar, é um dado que descreve o movimento de uma maneira muito pobre, tá? Porque
o que a velocidade média realmente vai mostrar? Da onde o cara saiu, aonde ele chegou e o tempo que ele demorou para isso. Agora, o grande problema da velocidade média é que ela acaba não mostrando o que acontece no meio do negócio. Então, no meio desse caminho, podem acontecer várias coisas que não vão aparecer na velocidade média, tá certo? Espero que você tenha entendido, valeu, até a próxima.